Olá, essa é uma palestra-curso sobre a teatralização da iluminação no circo. Essa palestra, ela só pode ser realizada com o auxílio da Lei Emergencial Aldir Blanc e pela Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí. Inicialmente eu vou me apresentar. Eu sou Silviane Tischer, eu sou iluminadora há mais ou menos 31 anos. Eu sou natural da cidade de Jundiaí e aqui eu comecei a minha carreira. Inicialmente eu começo como atriz, como a grande maioria na época, né, há 30 anos atrás. Não existiam tantos cursos assim, né, de iluminação, principalmente no interior, era mais na capital. E então eu falo que eu aprendi com todos. Eu trabalhava numa companhia de teatro infantil aqui da cidade, e essa companhia tinha como característica viajar por todo o interior. Então eu tinha uma coisa de chegar para as pessoas e falar: olha, me ensina alguma coisa, estou começando na carreira. E era muito legal porque tinha esse estranhamento de ser uma menina, né? Eu era uma moleca. Então, eu falo que eu não tive um professor de iluminação, eu tive uma gama de professores de iluminação, né? Quase todas as pessoas do interior de São Paulo, os técnicos que atuavam nessa época eram meus professores. E passado um tempo, resolvi levar a sério essa brincadeira de fazer luz. Trabalhei com outras companhias aqui da cidade também, mas aí eu falei, não, quero fazer isso da minha vida. E fui para a capital, para São Paulo. E lá eu fiz um curso, né, no CPT, um curso de iluminação cênica, que na época tinha, hoje não tem mais. Ela era ministrada pelo David Brito. E aí de lá eu já saio fazendo um espetáculo, operando a luz de um espetáculo. Passado esse período, quando terminou o espetáculo, eu falei, pô, agora o que eu faço? Volto para Jundiaí e continuo aqui em São Paulo. E aí eu fui buscar outras alternativas e fui parar numa empresa de iluminação, da qual eu fiquei trabalhando como freelancer por uns 2 anos, mais ou menos. Lá eu fiz muito show, muita casa noturna, show de estádio, feiras, convenções. A gente trabalhava com todos os tipos dessas linguagens, assim, sabe? Do corporativo, do artístico também. Fiz um espetáculo internacional, tudo como montadora, como técnica de montagem. E isso foi muito bom, porque ele me deu um ensinamento de de uma rapidez, sabe, de montagem, de pensar na montagem como um todo, de você pensar desde o que você vai precisar, quantos parafusos, quantas arruelas, qual as chaves, ferramentas que você vai usar, toda essa pré-produção de montagem, como solucionar problemas muito rápidos, porque às vezes quando você trabalha com teatro você tem um pouco mais de tempo, mas quando é um show, geralmente você chega de manhã para fazer ele à noite, então você tem que ser muito rápido, são estruturas, estruturas, estruturas. Então, se você não pensa tudo isso antes, é meio traumático. Bom, trabalho por uns 2, 3 anos ali nessas empresas e volto ao teatro. Voltando ao teatro, eu faço vários espetáculos de dança, espetáculos de teatro, espetáculo infantil de dança. Aí eu faço alguns shows também, shows de teatro, né? Algumas viagens internacionais, fui para Bélgica, Itália, Chile, França, sei lá,
um monte de lugar com vários espetáculos de dança e de teatro. Portugal, fui várias vezes. E depois a gente vai para comecei a fazer no ano passado, mais ou menos, algumas exposições, montagem, né, de exposição, coordenando a equipe de montagem de exposição uma pessoa que eu trabalho muito, que é com o André Bol, que é um iluminador em São Paulo, que tem uma empresa, e ele me contrata para fazer essas coordenações de montagem, né, para ele. O que é muito legal porque é outro tipo de equipamento, é outro tipo de linguagem, é outro ritmo, né? É muito engraçado como tem ritmo, tanto o circo tem um ritmo de montagem, o show tem outro ritmo, o teatro tem outro ritmo, a dança tem outro ritmo e as exposições também têm outro ritmo. Cinema eu fiz muita pouca coisa, eu vou te dizer, é uma área realmente que eu não domino, principalmente luz de cinema, né? Porque também é outra linguagem e eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Preciso começar a pensar em fazer iluminação de cinema. E a de arquitetura também, arquitetonicamente, tipo loja, restaurante, essas coisas, também não trabalho muito com isso, não. Fiz acho que uma ou duas. Eu fiz uma em Portugal, até foi muito engraçado isso. Uma coincidência. E, e nesse meio que nessa trajetória toda, eu fui fazendo alguns espetáculos de circo. E é muito engraçado porque eu passei por toda essa mudança, desde o teatro, do espetáculo, é, que era mais simples, a esses hoje que são grandes produções, né? Com grandes números, e sempre com essa linguagem, sabe? Essa mudança de linguagem, essa mudança, ela para mim ela é muito aparente. Bom, voltando ao circo, agora eu vou pegar o circo essencialmente, né? Acho que eu já contei um pouco da minha vida. O circo. Quando eu começo a trabalhar aqui em Jundiaí, essa companhia de teatro infantil, ela chamava Rick e Kelly. Pelo nome você já vê que tem uma pegada meio circense aí. Eles eram um casal que eles saíram do circo. Eles trabalhavam no começo da carreira deles dentro do circo, aquela coisa do palhaço do circo, do teatro dentro do circo. Antigamente você tinha os números circenses e tinha uma parte que era teatral. Um esquete de 10, 15 minutos, que era um espetáculo mesmo, às vezes até mais. E, e o Rick ele tinha muito essa linguagem do teatro de dentro do circo. Então o circo tinha, às vezes tinha shows de música dentro, né? Era meio que um apanhado geral de arte, né? Então você tinha os números circenses, tinha um pouquinho de teatro, um pouquinho de música. E o Rick vem dessa linguagem. E lá com o Rick Kelly eu aprendi um pouco sobre essa coisa, apesar que a gente nunca se apresentou dentro de uma lona. Nessa época ele já estava dentro do teatro. E mas eu aprendi a andar de perna de pau. Hoje em dia eu já não sei mais, mas na época eu andava de perna de pau. Eu fui parar fiz um curso de andar no arame nessa época também, lá no Tendal da Lapa. Tinha uma lona montada lá com uma família. Não lembro o nome da família, mas aí a gente fazia lá o curso, eu fazia de arame. Era bem bacana. Malabares realmente foi uma coisa que não deu certo na minha vida, não tenho jeito para isso. Mas assim, mas essa linguagem do teatro simples, do teatro circense, ele era muito bacana. Trabalhei também com uma outra companhia aqui de Jundiaí que tinha um pouquinho da linguagem do circo, mas eles tinham uma pegada um pouco mais teatralizada do que o Rick. O Rick era mais aquele palhaço ingênuo, sabe? Aquele palhaço mais. Aquelas montagens mais simples, espetáculos mais simples que eram do teatro do circo.
Esse não, já vem com a incorporação de números dentro de espetáculos, mas esse eu trabalhei muito pouco. Agora eles têm um pouco mais uma linguagem um pouco maior sobre circo, mas na época era bem de levezinho. Em São Paulo, trabalhei com um espetáculo chamado Midnight Clown, que eram à meia-noite, por um acaso. Tinha uma coisa de trapézio, mas era mais esquetes mesmo de palhaços, mesmo porque era essa o mote, né, do espetáculo. E há uns 2 ou 3 anos atrás, eu acabei fazendo, junto com o André Bom, né, aquela pessoa que eu falei antes, um espetáculo chamado Piccola Memória. E o legal do Piccola Memória é que ele me remetia ao Rick Kelly. O Piccola Memória era um espetáculo que você tinha um espetáculo, né? Dentro do circo. Ele pegava exatamente esses espetáculos circenses, com essa característica mais de pureza, vamos dizer assim. Aqueles espetáculos bem sem muita dramaticidade, né? Com um espetáculo bem leve, né? E, e no Piccola Memória eles misturavam as cenas de circo junto com o teatro. E tinha a primeira parte, né? Que era a parte do teatro em si, né? Da dramaturgia em si. E depois vinham os números circenses. Alguns ligados, né? Linkados, né? Com a história inicial, mas depois tinha os outros números que era o Piccolo Circo, que eram só os números. E com eles eu acabei participando de festivais internacional de teatro, de circo, desculpa, de festival internacional de circo, trabalhei com eles nas lonas. Então, por mais que eu não tinha trabalhado até então, tinha trabalhado com a linguagem circense, não tinha trabalhado numa lona ainda. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos o que é essa teatralização, como foi que isso mudou desse primeiro espetáculo que eu fiz para esse último, né? Essa mudança muito grande, né, que teve. Bom, antigamente, né, você tinha as companhias circenses, que eram famílias, né? Hoje em dia ainda são também, tem várias dessas, mas assim, ah, na essência, né, eles eram famílias de artistas e que chegavam numa cidade, pediam para a prefeitura um espaço, a prefeitura cedia, ou às vezes nem tinha esse pedido para a prefeitura, simplesmente eles chegavam num terreno qualquer, montava-se a lona, né, o picadeiro, as arquibancadas, e eram essas mesmas pessoas que moravam dentro faziam parte dessa trupe, que faziam essas montagens, ou às vezes se contratava gente de fora, que iam-se depois, alguns agregando a essa grande família do circo, que continuava a sua trajetória, a sua turnê, a sua viagem. Bom, então a coisa tinha que ser muito rápida e muito fácil, porque eles carregavam aquele equipamento, não se contratavam uma empresa para fazer aquilo. Então você tinha equipamentos simples, né? Equipamentos de luz que você colocava nas bases, né? Da lona. E era esses os lugares em que os refletores eles ficavam, né? Ou eram em duas treliças, vamos dizer assim, laterais que tinham, né, que sustentavam, né, a lona, o picadeiro, né? Então você tinha uma luz lá que era voltada para dentro do picadeiro para ter aquela coisa, né? Tem aquele festão, né? Que a gente chama de festão, que é aqueles cordões de luz, né? Com luzinhas penduradas para chamar um pouco a atenção lá fora. E era simplesmente para iluminar.
Então você não tem não é um cuidado, você não tinha muito recurso. Você tinha uma luz que tinha que ser muito clara, uma ou outra coloridinha ali para fazer um pouco de festa, mas você não tinha uma preocupação, sabe, muito forte com o que a luz queria dizer naquele espetáculo. E ao mesmo tempo, se usava muito canhão seguidor, que era o que dava a teatralidade ou que se fechava a visão do espectador para aquilo, né? Preste atenção naquilo, gente. É aquilo que está acontecendo nesse momento. Esquece aqui embaixo. O trapézio está lá em cima, as pessoas estão voando. Não olha aqui para baixo, olha lá para cima. Então você tinha essa direcionamento do foco, né? Da, do espetáculo. Então, era tudo muito simples. Até que o circo cai no teatro. Quando o circo cai no teatro, essa linguagem tem que mudar. Tanto a maneira de se fazer o espetáculo, quanto a maneira de se pensar na luz. A luz ela deixa de ser uma coisa muito simples e ela passa a ser uma coisa elaborada. Por quê? Porque os espetáculos também começaram a ser não elaborados, eu não estou falando no sentido de número, de trapézio, malabares, palhacinho. Não, o que eu estou falando é ele começa a ter um enredo, ele começa a contar uma história. É a história da menina que chega primeiro no circo, é a história de um casal, o palhaço que se apaixona pela trapezista, é a história da bailarina que do domador que encontra a bailarina na caixa e aquilo cria uma ilusão. Então ele começa a ter uma teatralidade. Ele não é só um monte de esquetes, um monte de números, com o apresentador falando agora com vocês, os palhaços. Gente, os palhaços fazem uma ceninha, um esquete com uma historinha. Agora com vocês, o nosso trapezista. Daí entra lá o trapezista, faz um negócio dele. Não, hoje essa teatralização do enredo, ela vem nessa coisa de que hoje existem personagens e esses personagens que estão contando essa história, elas acabam permeando esses números. Então o domador pega a bailarina e eles vão ver um número de trapézio, mas a trapezista é apaixonada pelo domador, e aí isso cria um conflito. Aí nisso entre os palhaços que tentam fazer com que tirando a trapezista de perto e deixando que aquele amor flua. Aí vem cena de malabares ou cena de não é levantamento, de base, assim, que... então, eles vão... Vai se amarrando isso tudo. Então a iluminação, ela deixa de ser simplesmente iluminar e ela passa a ter que compor isso tudo também, como no teatro. Então você não pode mais pensar a luz como um acender de lâmpadas. Ela tem que ter um porquê de estar ali. Ela tem que ter o porquê que ela está entrando naquela hora, porquê que fecha o foco naquela hora, porquê que entram aquele azul, quando eles se encontram na noite linda, entra o azul, o festão iluminado com as bolinhas, com aquele cordão de luz, as bolinhas lá. Aí, quando entra a trapezista, entra o vermelho, dizendo que ela mas ao mesmo tempo o domador ele não sabe se ele fica com a trapezista ou fica com a bailarina. Então, existe uma solidão, ele fica sozinho naquele foco. Então existe tudo isso, essa teatralização, ela vai entrando para ajudar a contar esse enredo. Mas isso se dá também pela chegada de novas tecnologias. Se você for pegar aquele teatro lá atrás que eu falei de você montar
daquelas luzinhas nas torrezinhas ali, né, iluminando, você não tem muito recurso para contar essa história. Você até tem, mas você vai ter que tirar um refletor de alguma coisa para colocar em outro lugar. E isso pode causar alguns problemas, principalmente de cegar um artista com a luz na cara, alguma coisa desse tipo, ou ter falha num canto que o número termina. Então, ah, quando você tem mais recursos, né? Quando chega mais recursos dentro do circo, você consegue trabalhar melhor isso, né? Começa a conseguir criar com mais recursos. Exatamente isso. E com as mesas novas que você consegue criar suas cenas, você não tem que fazer tudo manual, você aperta um botão, a luz muda muito mais fácil para você conseguir acompanhar. Então, mesmo dentro da lona, eu peguei muito isso nos festivais internacionais. Você tem refletores que se movem, você tem ah, o, um refletor que chama elipsoidal, claro que muita gente que está vendo essa palestra conhece. Mas assim, esse refletor você consegue recortar ou focar ele melhor. Você tem refletores que mudam de cor sozinho, que são as LEDs. Então você começa a ter mais recursos para poder desenvolver um trabalho que você consegue contar essa dramaturgia. Só que ao mesmo tempo que você tem esses recursos, você tem que tomar cuidado, porque você sabe, né? Quanto mais coisas você tem, mais você quer fazer e mais perigoso a coisa fica. A gente tem que prestar atenção que a gente está trabalhando com artistas, principalmente dentro do circo, que eles precisam muito se enxergar. Eles precisam de uma concentração muito forte. Eles precisam tá vendo o que eles estão fazendo. Então, quando você coloca tipo uma torre lateral, às vezes aquela luz que vem na cara, ele ofusca a pessoa, o artista, em poder fazer um movimento de pegada, entendeu? Porque aquilo pode atrapalhar. Um piscar de luz acaba atrapalhando. O teu olho, né? Ele abre e fecha a íris. Então, isso pode atrapalhar também nessa pegada de um malabares, entendeu? Isso pode atrapalhar. O mágico, então, você tem que ter um cuidado muito grande quando você está trabalhando com mágico para não revelar o truque. Então, o que eu aconselho quando você for fazer um espetáculo de circo? Converse. Chegue para cada artista de cada número e pergunte: o que para você é ruim? O que que eu não. Se eu colocar uma lateral para você nesse momento vai ser ruim? Mostra, coloca a lateral, entendeu? No Piccolo a gente fazia muito isso. Apesar de que eu tinha uma luz que eu tinha que seguir, que era do André, né? Não era minha. Muita coisa a gente foi trocando. Trocando assim, um pouquinho mais para cá o refletor é melhor, porque ele vem nesse ângulo. Tinha números que a gente tinha que ensaiar a luz antes. Os números de pegada, o de pegada que eu falo é aquela coisa do que um sobe em cima do outro, sabe? Eu não sei o nome direito disso, como se chama dentro do circo, né? Mas aquele de você levantar a pessoa, de você segurar, de base, né? Então, a gente fazia um ensaio antes para ver como que a luz tinha que ser, para não pegar a báscula no. O que é báscula? É aquela gangorra que eles ficam de pé e dão pirueta e caem de novo, dão pirueta, caem do outro lado, dão pirueta, caem um em cima do outro. A báscula eu pegava toda vez antes, eu
Levantava a luz, ó, mais ou menos isso que eu pensei. Eles falavam, tá faltando um ponto central. Isso também era muito legal. Eu tinha um refletor que isso não tinha veio com um caminho. Não foi o André que colocou. Eu tinha no teatro, eu sempre tinha um refletor acima das varas de luz. Eu tinha que ter um refletor, ou ele ficava acima das varas de luz, ou ele ficava iluminando o urdimento. Por quê? Quando você está trabalhando com altura, principalmente com salto na vertical, que era o problema da báscula, ele tinha que ver a altura que ele podia subir. Então, quando estava tudo escuro, ele perdia essa noção. E eu sempre deixava um refletor exatamente no centro aceso, quando eram os números de ciclo, para eles terem noção de que aquele refletor era o meio. Então, são coisas que você vai aprendendo fazendo. E uma coisa que eu aprendi também é assim: não mexe na luz durante o número. Entendam isso? Não mexam a luz durante o número. Pisca tudo o que você quiser quando termina, pisca tudo antes, mas durante o número, só se tiver uma exigência, você muda a luz. Porque é muito fácil eles se perderem. É muito fácil você criar um acidente nesse sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então vou de novo. Sempre ter, quando você vai trabalhar com números verticais, é bom você iluminar o urdimento para que as pessoas vejam aonde é o limite delas. Sempre tem um refletor no meio também para eles poderem saber onde é o meio, o centro disso tudo. Não pisque durante o número. A não ser se é contra também. Contra também não tem tanto problema, mas de frente não pisque. Essa coisa do o trapézio a gente trabalhou muito pouco. Porque eu posso falar do trapézio, a gente tinha um trapézio no chão, né? Que eles mesmos desenvolveram essa coisa de ter esse trapézio no chão. E ela fazia meio que uma. Não tinha essa coisa de trocar de lugar, sabe? Aquela coisa do trapézio, de trocar. Era um número mais parado, o trapézio ele se movimentava assim, mas ele se movimentava como se fosse uma balança, né? Ele não era uma movimentação lateral. Mas é o mesmo princípio, não bota muita lateral, porque se a luz pega, o cara não vai conseguir pegar o outro amiguinho dele que tá vindo desse lado. E a gente, nesse número, a gente colocava uma luz bem diferente nela. Eu perguntava para trapezista se tinha algum problema, ela falou que nunca teve. Ela tinha um pouco de receio com a lateral mesmo, por causa de achar, né, o trapézio em si. O que mais que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que é esses cuidados. Eu acho que é a conversa, cara. Conversa com o diretor, se tiver um diretor, converse com o artista em si, quando você estiver indo. Outra coisa que eu queria falar muito é do ritmo, né, do circo, né? O circo, ele ainda carrega, né, essas coisas de tá todo mundo trabalhando junto e ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, eu não tinha nunca um momento de luz. Era a luz sendo montada junto com o equipamento, que era sendo montada junto com o som e todo mundo ali junto. Então isso causava um certo estranhamento com os técnicos do teatro. Mas eu falava, não, não, tá tudo certo. Então você afinava a luz no claro, porque não podia apagar a luz, porque o outro tava usando. Só quando todo mundo meio que saía para tomar um café, daí que você conseguia apagar e tá mexendo em alguma outra coisa. E ao mesmo tempo você tá passando a luz, você tem que parar para eles ensaiarem os números. É um outro ritmo. É um ritmo bem louco, mas sempre dá certo. E é muito gostoso, né? Essa linguagem, né? De você ter que tá trabalhando junto com todo mundo. É, é diferente, né?
Porque no teatro você tem os seus momentos, na música também você tem alguns os seus momentos, mas no circo eu não tinha esses momentos, era tudo meio que junto e misturado. Mas era gostoso você tá vendo assim, tá passando um negócio, você tá ali fumando o refletor. Essa vida, né? Essa vivência. Mas o que eu queria dizer era isso, que por causa dessa mudança, né, do circo, por mais que ele esteja na lona, ele criou essa teatralização, essa dramaturgia. E a Luz teve que acompanhar exatamente essa caminhada, né, do circo, né, dessa dramaturgia, dessa... Então ele acabou se tornando meio que um espetáculo. Então, o modo de se fazer de antigamente, que era simplesmente acender para os números, né? Ele acabou tendo que contar uma história. E a Luz, ela teve que acabar contando também uma história. Ela teve que aprender a entrar nessa história dentro do circo, né? De você focar as imagens, de você colocar uma luz teatralizada, vamos dizer assim, um fundo que traga um sentimento, que busque na plateia, trazer a plateia para dentro do espetáculo. A luz ela entra muito nisso, né? A trilha também entra muito nisso, de tentar buscar essa linha dramatúrgica, né, dentro de um espetáculo de circo hoje em dia. Mas tem que ter esse cuidado de você também não fazer um monte de firula e acabar atrapalhando todo mundo. Principalmente com torres laterais, com refletores no chão, entendeu? A gente tem que ver que eles estão trabalhando com coisas que são perigosas. Existe um cuidado nisso, né? Uma periculosidade nos números. E é isso que faz o circo ser o que é, né? O encanto, né, vem de você desafiar esse perigo o tempo todo. Então a gente não pode ser mais um facilitador para que esse perigo aconteça, né? Para que esse acidente aconteça, né? Então a gente tem que, na verdade, ajudar com que o artista faça melhor o seu trabalho. Então a conversa, né? O entender o espetáculo, entender como que é feito tudo aquilo, eu acho que é essencial para se realizar um bom espetáculo de circo. E essa maneira nova de ver. Então eu saio dessa trajetória de ter o circo-teatro com equipamentos simples, com mesas manuais, com refletores, na época era lâmpada ímpar. Muito de vez em quando tinha uma lâmpada par, elipsoidal estava chegando ainda no Brasil, que é aquele que recorta mais direitinho, aqueles PCs, né, que é um refletor que você faz mais geral, às vezes dá para fazer uns focos, mas e aí você vai essa tecnologia vai trazendo essa dramaturgia para dentro do circo. Isso é muito legal, assim, de você pensar que que a tecnologia ele traz um enriquecimento, né, para o circo. Você tem mais possibilidades de fazer outras coisas, de fazer outras. O que está dentro da tua cabeça, né? De criar cenários, de criar momentos, de criar sentimentos, né? Emoções com a luz. Bom, resumindo, eu acho que era isso que eu queria dizer. Também uma palestra de 35 minutos também a gente consegue falar, mas não muito detalhadamente, né, sobre tudo. A gente tem que pegar uma explanação maior sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado, né, disso tudo e tenham aprendido um pouco com isso que eu falei. É, eu queria agradecer muito a vocês que estão assistindo e espero vê-los em outras oportunidades, né,
de vídeos, de aulas, de palestras e estamos aí para ajudar e sempre acrescentar. Meu muito obrigado a todos e espero vê-los logo e ao vivo. Obrigada.